tentar entender, eu vou pregar sobre Apocalipse, sobre essas revelações, né? Apocalipse quer dizer revelações. Eu vou pegar os 4 últimos capítulos, que são os que são os mais explícitos, né? Dos acontecimentos que vão acontecer quando quase tudo já vai ter sido cumprido, né? Então, nesses capítulos, eu vou começar no 19, que é o cântico de vitória, hein? Quando os cristãos, quer dizer, Deus, demonstrou todo o seu poder, foi vitorioso do que eles chamam da Babilônia, né? Mas a Babilônia é o mundo, né? Sim. É simplesmente o mundo que é dominado por Satanás e seus demônios, né? Seus anjos. A gente vai falar, não sei se hoje ou da próxima vez, dos 1000 anos também, do julgamento final, né? Do juízo, da Nova Jerusalém, por fim, né? Apocalipse é um pouquinho complicado, né? Entre aspas, porque como Deus ele deu revelações que na verdade não são revelações certas, né? Porque ele não quis que a gente soubesse exatamente o que acontece, senão não teria nem sentido mais. Essa semana eu li Daniel. Sim. E também ele deixa bem claro também que Daniel ficou pasmo com as coisas que ele viu. Aí o Gabriel falou para ele, essas coisas não é nos tempos de agora, isso é pro tempo futuro. Exatamente. Daniel, na verdade, são as profecias das revelações. São as mesmas coisas, Sim, né? Se cruzam. Daniel, Ezequiel, vocês lembram que a gente pregou Ezequiel faz uns meses atrás? Sim, eu lembro. São exatamente essas coisas que a gente reencontra aqui. Às vezes falado de um modo diferente, por exemplo, em Ezequiel e em Daniel, em Ezequiel tem a besta, ela sai de um certo lugar, não me lembro se é do mar ou da terra. Em Apocalipse, também a besta, às vezes a gente pensa que são duas, porque uma sai da terra, uma sai do mar. Mas, na verdade, a gente vai ver nesses capítulos aqui que é a mesma. Só que ele é interpretado do mar por um e da terra pelo outro. Mas se trata da mesma besta. A besta tem só uma, não tem duas, que são as nações, hein? Que é o anticristo, da onde vai sair o anticristo, representante da besta, hein? É de Satanás. A besta ela surge pela influência de Satanás. Então, vamos começar a ler o 19. O 19 é um cântico de vitória, hein? Então, os primeiros versículos eu não vou desenvolver muito, eles são muito explícitos por si mesmos. Depois disso, então é capítulo 19 do Apocalipse, versículo 1, né? Depois disso, ouviu algo semelhante ao som de uma grande multidão clamando. Essa aqui, quando ele fala depois disso, talvez tenha que explicar, é quando justamente a Babilônia tinha caído, né? Ela tinha sido vencida, dominada, e aí ele fala depois disso. Aí vem o cântico de vitória, né? Uma grande multidão clamando. Aleluia! Salvação, glória e poder pertencem a nosso Deus. Amém. Seus julgamentos são verdadeiros e justos. Todo mundo reconhece, porque tudo tinha caído. Ele castigou a grande prostituta que corrompia a terra com sua imoralidade e vingou o assassinato dos seus servos. E mais uma vez as vozes ressoaram. Aleluia! A fumaz dessa cidade sobe para todo o sempre. Então, os 24 anciãos
vou dar uma explicação. Esses 24 anciãos, aqui no Apocalipse, eles representam as 12 tribos do Antigo Testamento, eles representam a igreja, hein? Então, a igreja, no seu tudo, incluído o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Então, são 12 apóstolos no Novo Testamento e 12 tribos no Antigo Testamento, que representam toda a igreja, né? A igreja do Antigo e do Novo Testamento. Os 24 anciãos e os 4 seres vivos se prostraram e adoraram a Deus que estava sentado no trono. Os 4 seres vivos, eles são, em todo o Apocalipse, várias vezes falam desses seres vivos. São anjos, são criaturas, né? Mas anjos que estão lá para glorificar a Deus, para servir a Deus, e também para, por exemplo, quando tem os 4 cavaleiros, que vão fazer justiça na terra, ao som das trombetas, a gente vê que são esses seres que estão dando ordens, né, a eles. Então, eles são anjos, na verdade, adoradores, mas também vingadores, né, que mandam as aflições para a terra através dos cavaleiros. Eles estão sempre ali presentes no trono. A Deus que estava sentado no trono, disseram: Amém, aleluia. E do trono veio uma voz que dizia: Louvem nosso Deus, todos os seus servos, todos os que temem, pequenos e grandes. Essa voz que vem do trono, ela vem desses 4 seres, hein? São esses mesmos. Em seguida, ouviu outra vez algo semelhante ao som do clamor de uma grande multidão, como o som de fortes ondas do mar, como o som de violentos trovões. Aleluia! Porque o nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Alegremos-nos, exultemos, e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e sua noiva já se preparou. Agora, essa parte a gente tem que ser muito com muita atenção. Por quê? Porque vem a hora do casamento do Cordeiro. A sua noiva já se preparou. O casamento é esse banquete no céu, quando Jesus vem levar a sua noiva, que é a igreja. A noiva que já se preparou são os que estão salvos, já na terra, quando ele fala que já se preparou. Ela recebeu, a noiva, a igreja, um vestido de linho mais fino, puro e branco. É a igreja, ela tem que ser pura, a igreja. Ela já está salva, né? Ela já está salva. Ela recebeu um vestido de linho, pois chegou a hora do casamento. Ainda não, mas chegou. Porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. Nós somos o povo santo, a igreja. E o anjo me disse: escreva isto. Felizes os que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro de Jesus. Felizes, porque somos nós, hein? Imagina os que não são convidados. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. Essas são as palavras verdadeiras de Deus. Então, vai acontecer assim. A igreja vai ser levada, a gente vai ser convidado para esse casamento. A gente tem que ter a convicção disso. A gente tem que ser ciente. Nós somos os santos puros, revestidos de linho fino branco. Amém. A gente é uma raça quase diferente, porque salvo, santificado, selado, entendeu? A gente não tem nada a se assemelhar com outras pessoas que não são convidadas. Então caí aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso. Sou um servo como você e seus irmãos que dão testemunho da sua fé em Jesus. Adore somente a Deus.
Como isso é importante, hein? A gente tem que lembrar, adore somente a Deus, não tem que adorar ninguém. Pois é, temos que adorar os anjos, temos que adorar seres humanos, que fazem seres humanos ídolos. Hein? Então, né, a gente deveria tomar, na verdade, até cuidado. Claro que a gente não fala isso num sentido real, mas quando a gente fala, eu adoro tal coisa, eu adoro isso. Não, a gente adora só a Deus. A gente gosta. Né? Gosta, ama, mas adorar, eu adoro comer isso. Não, isso não é uma amuleta, alguma coisa santa. Então, eu amo comer isso, gosto. Claro, quando não é feito num sentido real, mas mesmo assim pode induzir, às vezes, outras pessoas a usar essa palavra como se fosse uma coisa banal, que não é. Adore somente a Deus, pois o testemunho a respeito de Jesus é a essência da mensagem revelada aos profetas. Você vê, o testemunho que foi dado aos profetas a respeito de Jesus é a mensagem que a gente tem hoje. Por isso que a gente adora através da palavra, né? Do testemunho. A Deus, somente a Deus. Por quê? Através do testemunho. Aqui eu tenho um subtítulo, O Cavaleiro no Cavalo Branco. Vi o céu aberto e surgiu um cavalo branco. Um cavalo branco. Um só, hein? Surgiu um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreira com justiça. É claro que esse cavaleiro é Jesus, hein? Que pegou agora, que é o marido, que pegou a noiva no casamento. Seus olhos eram como chamas de fogo. Em sua cabeça havia muitas coroas. Jesus, agora aqui ele é apresentado como Jesus. Ele não é mais o Jesus que vem aqui para salvar, não. Essa era já foi essa era da salvação. Né? Aqui a gente vê o Jesus que vem para julgar, no juízo. Ele não tem mais, agora acabou essa era. Peraí, eu vou te defender. Não, ele já... Essa fase já foi. Já foi. Ele já levou a igreja, ele já... Agora é só para o juiz agora. Seus olhos eram como chamas de fogo e em sua cabeça havia muitas coroas. Agora sim, não é mais uma coroa de espinho. Hein? Ele não é mais ali como aquele, ele é como rei. Nele estava escrito um nome que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Eu vou esse nome que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Eu queria ler em Mateus. Vamos ler em Mateus no capítulo 11 para entender o que significa isso. Mateus capítulo 11, versículo 27. É a página 1130 na nossa Bíblia. Nossa, não. Na Bíblia de Spurgeon, 1130. Em Mateus 11, versículo 27. Meu pai, vocês encontraram? Espera um pouco. Capítulo 11, versículo 27 de Mateus. Meu pai me confiou todas as coisas, né, a Jesus. Aqui a gente vê agora as coisas acontecer, o que ele estava falando. Jesus falando. Meu pai me confiou. Agora é Jesus que está lá, né, julgando. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai, a não ser o Filho.
e aqueles a quem o Filho escolha revelá-lo. Agora, aqui a gente entende o que está escrito aqui. Nele estava escrito um nome que ninguém conhece, porque ninguém conhece verdadeiramente Jesus, a não ser o Pai. Não é? Então, ninguém entendia, porque ninguém conhece ele, só o Pai. É a quem ele se revelou. Nele estava escrito um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Vestia um manto encharcado de sangue, que é o vestido que do sacrifício, hein? Vestiu um manto encharcado de sangue. Seu nome era a palavra de Deus. Ele veio como o quê? Jesus, como carne, como o verbo, a palavra encarnada, hein? Seu nome é a palavra de Deus. É Jesus, hein? A palavra de Deus. O exército do céu, vestidos de linho mais fino, puro e branco, seguiam-no em cavalos brancos. Agora tem muitos cavalos atrás dele. E quem é esse exército que a gente viu, de linho fino? Somos nós, seguindo Jesus lá já. A igreja já foi lá, a gente já casou, a gente já está lá. É uma coisa só, hein? É Cristo a cabeça. É a noiva, a mulher é a igreja. Esse aqui é tão maravilhoso. A gente pode imaginar todos nós sentados num cavalo branco, de linho fino, mas é verdade, com Cristo na frente, é a gente atrás, indo lá para o juiz, para julgar. É uma coisa, é demais, não? Arrepia. De sua boca saía uma espada afiada para ferir as nações. Ferir essas nações que se levantam, né, contra ele. Hoje a gente vê isso tão claramente lá na Europa, através da ONU, quando a gente vê o que eles estão liberando. É terrível, não? Ele as governará com um cetro de ferro, esmagará as uvas no tanque de prensar da ira, da furiosa ira de Deus, o Todo-Poderoso. Em seu manto, na altura da coxa, estava escrito o nome Rei dos Reis, Senhores dos Senhores. Agora sim, não é mais rei, essa coisa que tinha na cruz, hein? Mas é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Agora ele está aqui como rei, reinando. Então vi um anjo em pé no sol, gritava para as aves que voavam no ponto mais alto do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete que Deus preparou. Venham e comam a carne dos reis, dos generais, dos fortes guerreiros, dos cavalos e seus cavaleiros, de toda a humanidade, escravos e livres, pequenos e grandes. Isso é o quê? Somos nós, na verdade. O que tem que entender, dentro do Apocalipse, as coisas vão se repetindo, né? A gente vai ver nesses versículos que ele retoma passagens já passados, mas para mostrar como é grande, né? Como ele reuniu todo mundo. Então, ele está falando, ele está reunindo a igreja, ele fala agora, vem comer o melhor do que você não comeu quando vocês estavam na terra, não tinha os reis, não tinha todo mundo, venham os pobres que não comiam, então vocês vão comer do melhor, agora vocês vão ter do melhor. Todos, escravos e livres, pequenos e grandes. Depois vi a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para lutar contra aquele que montava no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que fazia sinais em seu nome, sinais que enganaram todos que haviam recebido a marca da besta
e adorava a sua estátua. Como é importante essa aqui, hein? Quando vem, sempre a gente fala dessa marca da besta, hein? Ele está falando, mas a besta foi presa e com ele o falso profeta. Terá um que vai ser escolhido. Agora, essas aqui são considerações minhas, mas eu acredito que vai ser lá da Europa. Vai sair ou do Vaticano, inicialmente, depois da ONU. Eu acho que a Organização das Nações Unidas vai impulsionar Satanás, ele vai através dele, ela é a besta, hein? A ONU, ou o Vaticano, não sei, a gente vai se revelar bem, mas realmente não é muito longe, não, quando a gente vê os acontecimentos. Eu acho que da ONU pode sair esse falso profeta, que é o anticristo, hein? Que vai até depois no templo, lá em Jerusalém, vai ter um templo, vai ter uma coisa. Exatamente. Então, vai ter uma reconstrução, alguma coisa, eu não sei exatamente o que, mas vai ter alguma coisa. Porque está escrito que ele vai depois lá profanar, hein? Isso são as batalhas que a gente viu em Ezequiel, de Gog e Magog. Né? Que ele vai falar agora também. Depois eu vi a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para lutar contra aquele que montava no cavalo e contra o seu exército. Ele viu a besta, a ONU, hein? Vamos dizer que é a ONU, não sei, mas é para exemplificar alguma coisa. Vamos imaginar que a ONU começa com toda uma série de exigências, de vacinas, você não pode mais fazer isso. Eles fizeram isso na Europa, hein? E de outras coisas para comprar. Você tem que ser membro de sei lá de quê, pega essa marca, né? A gente vai distribuir alguma coisa, cada nação, fazendo parte da ONU, vai dar uma marca. Isso vai acontecer. Para vocês poderem comprar produtos que são, por nós, avaliados como ecologicamente e politicamente corretos, não é? E todas essas coisas são para acontecer. E isso é bem o que a gente vê, o que está relatado aqui. Então, quando ele fala, depois vi a besta, os reis da terra e seus exércitos reunidos para lutar contra aquele que montava no cavalo e contra o seu exército. Somos nós, é a igreja, não é? Então, eles vão lutar contra a gente. A gente vai passar algumas coisas até acontecer até que a igreja seja arrebatada, hein? Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que fazia sinais em seu nome, sinais que enganaram todos que haviam recebido a marca da besta. Então, eles vão fazer milagres, essa besta. Vai ter coisas boas. As pessoas vão falar, não, mas está certo, eles estão certos, vê os milagres, vê o que está acontecendo, como você não quer seguir? Você tem que seguir, eles são certos, eles são de Deus, eles querem o bem. Eles têm essa área, né, de fazer tudo a coisa politicamente correta, mas tudo na liberalidade, liberar tantas coisas, hein? Tanto, eu vou reler lá a parte do 20. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta, que fazia sinais em seu nome, sinais que enganaram todos que haviam recebido a marca da besta e adoravam sua estátua. Tanto a besta como seu falso profeta, que é o representante deles, foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Você vê que aqui é a besta que está lançada, é o anticristo, não é o diabo. Ainda não é o diabo. Sim. Não é o diabo e os demônios, é a besta. Né? Tudo o seu exército foi morto com uma espada afiada que saia da boca daquele que montava no cavalo branco. E todas as aves se fartaram com a carne dos cadáveres. Por isso que ele falava antes, vem, aves, vocês vão comer do mesmo,
somos nossas almas, é aqui. Eles foram mortos pelo todo o seu exército Gog e Magog, foi morto com a espada afiada que sai da boca daqueles que montavam no cavalo branco. E todas as aves se fartaram com a carne dos cadáveres. Isso é a vitória, hein? A justiça, né? É a vitória, mas se a gente vê em Ezequiel, foi terrível. A grande tribulação, ela é terrível, terrível. Hein? E quando a gente lê isso, vocês têm que tomar cuidado. Eu sou um homem, hein? Eu não sou... Eu falo em parte. É o que está na palavra. O que está na palavra, mas também eu estou fazendo considerações humanas. Vem de mim. Outro vai fazer uma outra consideração. Como eu entendo, entendeu? Lendo a palavra e sabendo que tem nos outros textos. Mas muitos vão falar, não, isso tem nada a ver com Gog e Magog. Porque em Gog e Magog era assim, essa que vem antes. É verdade, mas aqui a gente vai ver, não sei se hoje ou da próxima vez, mas vem a batalha de Gog e Magog. Mas em toda Apocalipse ela se refere um capítulo a um outro capítulo que já foi falado, porque toda Apocalipse também ela se refere a batalhas que aconteceram no tempo de Judá, no tempo de Israel, e no tempo antes até de Israel. Então, a Apocalipse se refere a reis que já foram destituídos naquela época, mas se compara a reis que ainda vão ser destituídos. Sempre tem a história do Antigo Testamento é tipo um exemplo de como a gente chama, uma visão do que vai acontecer ainda. Vai ser mais ou menos a mesma coisa. É o que aconteceu. O Antigo Testamento, o povo se rebelou, teve o Senhor que veio salvar o seu povo, né? Depois se rebelou e veio Jesus Cristo para salvar o mundo. E, na verdade, o juízo, o arrebatamento da igreja, é tipo uma repetição do que já aconteceu, não é? Porque Jesus veio naquela época, ele vai voltar para levar a sua igreja. E vai acontecer de novo as mesmas coisas. As pessoas, as nações vão se levantar contra ele. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado e não ser muito categórico. Porque isso já acontece, na verdade. Hein? Sim, tem muitas coisas que já acontecem, mas tem muitas coisas que são ainda para acontecer, como, por exemplo, o sinal, a marca. Toda essa coisa das nações que vão se levantar contra o cristão. Os grandes conflitos lá em Israel, isso tem que acontecer ainda. Vai ter um derramamento de sangue terrível lá. Vai acontecer. Isso é inevitável. Então, pode ser que aconteça, mas depois o Senhor vai mostrar realmente seu poder. Ele vai destruir todos essas pessoas que são liberais, que são para libertar tudo, qualquer tipo de coisa, hein? Para ser politicamente correto, para cada um poder fazer o que ele quer, do jeito que ele entende. Não é bem assim que a palavra fala. Hein? Não. A gente viu, elas vão ser destruídas. Mas antes delas ser destruídas, elas vão destruir muita gente, elas vão enganar muita gente. Tem muita gente que vai falar, não, esses são corretos. Quem não tem a palavra vai falar que eles são corretos, porque são humanistas. Então, todos querem o bem do outro, mas sem Deus, entendeu? Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Essa explicação, essa revelação do Apocalipse, a gente tem que entendê-la, que ela se repita. É por isso que a gente não pode ir cronologicamente. Quando Jesus falou aqui, que ele já casou com a igreja, a João viu, ele fala no mesmo capítulo, que depois ele reúne de novo todo mundo, as aves e tudo, e fala que vai ser lançado. Então parece que ainda não se casou, não é? Porque ele reúne todo mundo para comer. É isso que está aqui.
e todas as aves se fartaram com a carne dos cadáveres. Então, a besta foi presa, etc. Então, parece que é um recomeço. E sempre a gente vai ver isso. A próxima vez, a gente vai pregar sobre os 1000 anos. Porque os 1000 anos também é um período. Eu já vou dar se vocês leem, às vezes vocês vão ler, os 1000 anos, quando ele fala que o diabo foi preso e tudo, é um tempo que eu vejo assim. Sinceramente, eu não conheço muita gente que, na verdade, nunca ouvi isso. Mas eu não consigo entender que seja 1000 anos. Quando a gente lê a palavra, não faz muito sentido. Quando ele fala que Deus, ele fala nos evangelhos, ele fala em vários lugares que ele vem buscar a igreja, como ele falou aqui, é que depois o diabo vai ficar preso. Então, ou ele fica preso, o paraíso está na terra, então isso não faz sentido, ou ele fica preso quando ele vem buscar a igreja. Ele está preso para quem é salvo. Depois, para quem não aceitou, vai ficar... Ele fala que ele está amarrado e tudo, mas por quê? Porque ele não tem acesso mais ao céu. Sim. Ao meu ver, como eu entendo a lógica, seria isso. Ele não poderia ser, porque hoje está escrito que tudo que a gente, quando a gente ora, a gente liga, desliga, o que está no céu e o que está na terra. Então, ele vai estar preso nas esferas espirituais, ele não vai poder mais agir. Os santos já são todos salvos e vai ter um tempo para os santos de paz, até o julgamento. Mas esse tempo pode ser o quê? O tempo é o tempo do casamento, o tempo do banquete. Entendeu? Porque ele está lá preso, Deus não vai se preocupar mais com o resto. Está lá no banquete. Depois ele está solto de novo, um tempo que eu acho que é para batalha. Entendeu? Então, são umas coisas que são meio confusas, mas que a gente não pode falar, na Terra vai ter um... Eu não vejo muita... Isso a gente vai poder desenvolver melhor no próximo culto, mas eu não vejo muito sentido de falar que na Terra vai ser um paraíso, porque a Nova Jerusalém ela vem depois do julgamento. Não vai ter mais diabo solto, Satanás solto, entendeu? Então, se vocês lerem, tentem viver e enxergar a coisa assim, e se vocês recebem uma revelação diferente, ela é muito bem-vinda, porque realmente Apocalipse é uma revelação. Tem várias. O que eu estou falando talvez seja mais uma coisa que eu vejo assim, que eu recebo assim. E cada um pode estar recebendo uma visão meio que personalizada do Apocalipse, porque a palavra é viva. Jesus, ele é Jesus. Então, para ele revela uma coisa, não vai revelar tudo para uma pessoa só. São revelações, não são fatos acontecidos, né? Então, a gente tem que entender que eu não posso pregar uma coisa que é contra o que eu estou entendendo. Que para mim não faz sentido, porque eu não consigo pegar os textos na Bíblia, em Ezequiel, mesmo em Daniel, para falar outra coisa que isso. Eu não vejo esses 1000 anos reais acontecendo na Terra. Eu não vejo isso. Eu vejo que tudo acontece. São castigos. É só ler, entendeu? Agora, 1000 anos, eu não acredito que seja um dia, às vezes é 1000 anos. Hein? A Bíblia fala que um dia é 1000 anos para Deus. Então, pode ser um dia humano, o tempo do casamento, depois volta tudo o que era, a gente está lá no céu e vem o juízo. Eu vou agradecer ao Senhor. Agradecemos-te, ó Senhor, por essas revelações. Realmente, Pai, a gente precisa de Ti para ter a compreensão da Apocalipse. Eu sei que Apocalipse é uma coisa muito complexa, difícil para ser pregado, Senhor, mas a gente não pode esquecê-la, hein? Simplesmente porque a gente não tem um entendimento total e completo, pleno dessas revelações.